Eu passei uma tarefa de casa do pessoal. Eu vou perguntar por perguntar, mas eu sei que ninguém fez a tarefa de casa. E a tarefa de casa é o seguinte: abra sua Bíblia, nós vamos começar já aí. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 11. Mateus 11, de 11 a 13. Nós já vamos começar num assunto interessante e muito mal interpretado. Mateus, capítulo 11, de 11 a 13. Mateus 11, de 11 a 13. Então, cada um vai ler um versículo. Vamos começar no Flávio. Você fala. Flávio lê Mateus 11. Aí o Flávio leu 11. Quem quiser ler o 12. Uma outra pessoa leu 13. E nós vamos entender o que esse texto quer dizer. Mateus 11, de 11 a 13. Pode ler. Mateus 11, 11. Alguém leu 12, depois alguém leu 13. Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelos poucos, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Isso. Aí Jesus fala: olha, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam entram. Primeira questão que nós vamos estudar hoje, com a graça de Deus. Segunda, falou: João Batista é o maior homem nascido de mulher, mas quem está no reino é maior que João Batista. Então, primeira coisa, o que você entende, o que é que você pensa? Eu vou repetir, né? É o versículo 12. Lê de novo para mim alguém. Lê o 12, pausadamente. O reino de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelos poucos, e os que se esforçam se apoderam dele. Opa, olha só o que foi falado. Desde o dia de João Batista, quer dizer, não é antes. O dia de João Batista, o que aconteceu no dia de João Batista? A vinda de quem? Jesus Cristo. No dia de João Batista, Jesus chegou. Aí Jesus fala: o reino de Deus é tomado à força, e quem se esforça entra nele. Eu vou dar alguns segundos para você pensar. Pensa bem: o reino de Deus é tomado à força, quem se esforça entra por ele, toma posse dele. Eu passei essa tarefa, não sei quantos chegaram a ler. Aí eu vou dar alguns segundos para você pensar. Não vale quantos, né? 5 segundos, tá bom. Vamos lá, o que você entende por isso? O que você acha que é isso? Alguém quer arriscar um palpite? Pode ser, evangelista. Ah, isso aí com Josué. Eu confesso que eu prestei atenção depois que eu comecei a estudar para falar hoje. É uma coisa linda, é linda. A interpretação é linda. As pessoas vão para a igreja só a força, estão no coração. A maioria pensa assim, ou muita gente pensa assim. Vamos começar a ver o contexto. Mais alguém quer arriscar, falar? Eu acho que o evangelho está no caminho à conclusão. O reino de Deus. Vamos lá do reino de Deus. Jesus vindo. Como que Jesus veio? Como Jesus implantou o reino de Deus? Vamos pensar nisso. Com paz e amor, vamos definir. Qual é o papel do reino de Deus? Quem lembra? Falei isso nas outras vezes. Qual é a maior obra do reino de Deus? Veio o quê? Desfazer as obras do diabo e libertar o homem dela. Então, qual é a maior obra do reino de Deus até hoje? Desfazer as obras do diabo, o reino das trevas, e libertar os homens dela. Certo? Nessa definição que é a correta, como que o reino foi implantado? Jesus, quando encontrava um endemoniado, falava: ô, demônio, por favor, você dá licença? Assim que Jesus fazia? Como que ele fazia? Com autoridade e poder. Tanto é que o endemoniado de Gadareno, quando viu Jesus, já prostrou e depois falou: o que temos nós contigo? Porque Jesus já tinha expulsado. Então o reino de Deus foi implantado com força.
Amém. O reino de Deus foi implantado com força. Deus, através de Jesus, chegou devastando o reino de Satanás, com muito estilo. Certo? Aí Jesus fala, o reino de Deus é tomado à força. Quando Jesus diz isso, quer dizer o seguinte: da maneira que Deus trouxe o reino através de Jesus, é da maneira que a pessoa tem que entrar no reino. Com força, com autoridade e de uma atitude radical. Como assim, pastor? O que Jesus falou? Se a tua mão te faz pecar, corta. Para ser do reino tem que ser radical. É atitude violenta. Se o teu olho te faz pecar, fura, arranca. Se é o teu pé, corta. Aí Jesus vai além. Se alguém quiser ganhar a vida, vai perder. Se alguém perder por amor de mim, esse vai achar. Então a ideia de que o reino de Deus é tomado à força, não é que eu me esforço para entrar, não. Eu tenho que ter uma atitude radical para eu entrar no reino. E é verdade, queridos. Tem como você ser meio barro, meio tijolo e ser do reino de Deus? Não tem como. Jesus sempre foi radical em tudo. Se vão observar, eu estou lendo os evangelhos de novo, eu achei interessante como que os discípulos eram desapercebidos. Enquanto isso, procura aí para mim. Eu vou contar aqui, mas você vai procurar aí. Evangelista, Marcos 9, 43, 47. Poliana, Lucas 14, 26. Pâmela, está comigo? Tá. Pâmela, Mateus 10, 34. Aqui, Amélia, comigo tá. Amélia, você vai ler para mim Mateus 25, 34. Eunice, pastora, Mateus 24, 26. A senhora está comigo aí? Marcos 10, 23, 24. E Flávio, Lucas 12, 32. 12, 32? Isso, 12, 32. Então, repetindo, se alguém se perdeu. Marcos 9, 43, 47. Lucas 14, 26. Mateus 10, 34. Eu pulei um aqui. Mateus 25, 34. Quem foi isso? Amém. Mateus 26, 24, 26. Qual que foi o seu, Pulê? Ah, tá. Mateus 10, 34. Tá, Pâmela. Tá? Então está todo mundo com o texto? Então o que acontece? Onde nós paramos aqui? Jesus era radical. E aí, eu comecei a prestar atenção na última ceia. Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. João estava deitado no ombro de Jesus, fizeram sinal para o apóstolo falar: pergunta para ele quem é. E Jesus não fez cerimônia, falou: aquele que eu molhar o pão em terra para ele comer, esse vai me trair. Jesus pega o pão, molha e dá para Judas. E o pessoal ficou: será quem, mãe? Você ele falou: quem eu molhar o pão em terra é ele. Ele molha o pão e dá para Judas. Aí um olha para o outro: será que é o Judas? Aí Jesus vira para Judas e fala: vai e faz aquilo que Satanás entrou no seu coração. Se você observar, Jesus nunca foi de meias palavras. Amém, igreja? Ele nunca foi de meias palavras. Pedro falou: Senhor, eu morro por ti. Para, Pedro, você vai me trair 3 vezes. Não, eu vou contigo. Depois você me fala, Pedro. Depois você me fala o que você vai fazer. Então Jesus nunca foi de meias palavras. Então o que eu quero dizer aqui? O reino de Deus é tomado à força. O que quer dizer? São atitudes violentas contra você mesmo. Não é só cortar sua mão, não. Você vai cortar vínculo com aquilo que te impede de ir para o reino. Não é assim que o reino veio no mundo? Com violência? Deus não chegou, mandou o arcanjo Miguel ou Gabriel. Ou Gabriel, não tem isso na Bíblia. Vai lá e pergunta a Satanás se ele vai se render ou se eu tenho que entrar. Foi isso que aconteceu? Não, ele já chegou arrebentando. O reino de Deus é chegado e ponto final. Aí Jesus está falando: se quer entrar no reino de Deus, tem que ser assim, sem negociação com a sua carne, sem negociação com o mundo, sem negociação com sou eu. É assim, ponto final. Vamos ver os textos que confirmam isso? Marcos 9, 43, 47. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor te é entrar na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, e ir para o fogo que nunca se apaga. 47.
Isso. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor que entrar no reino de Deus com um olho, do que, tendo dois os olhos, ser lançado no fogo do inferno. Ah, Jesus está falando isso metaforicamente ou figuradamente? Não. Ele está falando isso radicalmente. O que te impede de ser cristão? Isso. Corta. O reino de Deus é a força. Não é força. A força que você vai usar para entrar no reino de Deus é contra você, contra a sua vontade. Lucas 9, 27. Quem sabe o que eu falo tanto aqui na igreja? Se alguém quiser vir após mim, condicional, subjetivo, se alguém quiser. Aí muda o modo. Se passa a ser imperativo. Negue-se, é uma ordem. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Você quer? Se você quiser, querendo, é desse jeito. Não é meio tempo, é desse jeito. Certo? Lucas 14, 26. Está com o bebê aí, Jacarina? Olha o que Jesus falou aí. Se alguém me ama e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e a própria vida, não é digno de mim. Você está falando o seguinte: se seu marido chegar e falar, ou eu ou Jesus, falar, tchau, marido. Se a esposa falar, ou eu ou Jesus, falar, tchau, esposa. Se os pais falarem, ou eu ou Jesus, tchau, pai. É isso que está falando. É atitude radical. E quantas vezes as pessoas deixam de aceitar Jesus e falam, o que meus amigos vão falar? Você fala, não estou preocupado com seus amigos, não, meu amigo. Estou preocupado com as coisas. Quer entrar no reino? É desse jeito. Quer entrar no reino? É desse jeito. E queridos, e não é uma coisa fora da realidade. Um clube, você vai entrar no clube social, que tem piscina, tem sauna, tem isso, tem aquilo. Como que é? Você entra do jeito que você quiser? Tem uma regra do clube, meu amigo. Aqui você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Mas, meu amigo, o clube está aqui, se você quiser entrar, é desse jeito. Mas eu tenho muito dinheiro. Não, a gente não está preocupado com o seu dinheiro. A regra é essa. É isso que você está falando do reino. O reino é isso. Evangelista, procura para mim Lucas 16, 16. Vamos agora, Mateus 10, 34. Olha, Jesus falou, não vim trazer paz. Eu não vim para conciliar, eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão. Aí ele continua falando, será pai contra filho. Por amor de mim, serão entregues à morte. Será filho contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, por causa dele. Porque, queridos, sempre que entra um reino novo, causa divisão, separação. Tem uma disputa, vai ter de separação, que um vai ficar de um lado, outro vai contra o outro. É isso que eu estou falando. O reino é na raça. Quando é bonito, né? O reino é na raça. Mas a raça não é querer invadir a igreja, é contra nós mesmos. Eu quero ser do reino? Não posso ter isso. Não posso ser isso. Lê pra gente aí, Lucas 16, 16. Aí agora vem a segunda questão. Jesus falando. Eu já falei isso aqui uma vez, nós vamos repetir. Nós, os teólogos, a doutrina da igreja é baseada em 3 textos. Qualquer ensinamento tem que ter 3 textos. Mas quando se trata de Jesus falando, é ele falando ponto final. Eu não tenho que confirmar o que ele falou. Não, Jesus falou ponto final. O que Jesus fala de João Batista? Ele é o maior homem nascido de mulher. Acabou. Aí no mesmo texto ele fala o quê? Mas no reino, quem é do reino é maior que João Batista. Mas, como que é isso? A ideia aqui, querido, não está na pessoa o mérito. Não, pastor, não está na pessoa o mérito. O mérito está no que estava acontecendo. Até João Batista o reino tinha chegado? Não, ninguém estava no reino de Deus. Ninguém. Quando João Batista vem e anuncia Jesus, ele fala, olha, o reino está vindo aí. Quem estava vindo? Jesus. Jesus chega e ele fala o quê? O reino está aqui. O reino já está aqui. Então, o porquê que o maior do reino, o menor do reino, é maior que João Batista? É o evento.
Olha que coisa linda, o reino de Deus nunca tinha vindo à terra. Nunca tinha vindo à terra. E olha que no Velho Testamento, o que Deus fez no Velho Testamento? Caiu fogo do céu uma vez só? Não. O mar se abriu uma vez só? Não. Leão não comeu ninguém. E foi uma catástrofe, primogênito morto. E água saiu da pedra. Deus fez um monte de coisa. E até arrepio. E não era o reino de Deus ainda. Então, o sol parou. O sol parou. E não era o reino de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo passar com entusiasmo. Mas, querido, tudo que aconteceu no Velho Testamento ainda não era o reino de Deus. Aí vamos passar para a nossa vida de relacionamento. Quando você começa a namorar, quando você conheceu a pessoa, é a data mais importante, não é isso? Vou conhecer fulana tal dia. Aí você começou a namorar. Opa, comecei a namorar, a data do namoro fica importante. Fiquei noivo tal dia. Aí quando você casa, qual é a data mais importante? O casamento. Não é que você vai esquecer as outras. A mais importante é aquela. O que eu quero passar é isso. Tudo que aconteceu no Velho Testamento, importante, importantíssimo. Mas o que era aguardado desde a queda de Adão? O reino de Deus. Aí Jesus fala, olha, até João Batista, o que aconteceu não quer dizer nada. Tanto é, me ajuda se eu estiver errado, tem algum momento que tem expulsão ou exorcismo, como queira, expulsão de demônio no Velho Testamento? Não tem. Davi tocando para Saul, o que acontecia? O espírito se afastava. Davi saía de perto, o espírito vinha. Então não tem expulsão de demônio. Se você observar, isso aí é bem bíblico mesmo. É só quem conhece. Moisés, Deus fala assim com Moisés. Gente, eu estiver falando rápido, fala, pastor, calma, eu estou entusiasmado, muito tempo. Deus fala, Moisés, sobe no monte, que você vai. Virginia, a gente está analisando Mateus 11, de 11 a 13. Deus fala, Moisés, sobe no monte que acabou o seu filho. Só que a terra prometida vai morrer. Certo? Quem lembra o que aconteceu com o corpo de Moisés? Deus mandou o diabo lutou contra Pode falar mais alto, isso mesmo. Satanás criou o corpo de Moisés. O que aconteceu? Arcanjo Miguel foi lá e lutou e escondeu o corpo de Moisés. Aonde que fala isso? Em Judas. Não se fala de guerra contra Satanás no Velho Testamento. A única vez foi Adão, e tomou uma costa e perdeu até o rumo. Todas as outras vezes é o quê? Não se fala. Por quê? Foi quando... Não, Jó e Satanás não foi guerra, né? Foi uma disputa entre Deus e Satanás. Mas guerra de Satanás, e tem o príncipe da Pérsia contra Daniel. Mas assim, que o reino confrontou Satanás não teve. Quando Jesus chega, aí o reino de Deus confronta com o reino das trevas. Aí por isso que Jesus fala, olha, até João Batista, ele é o maior homem. Mas quem está no reino, está vivendo a melhor fase de todas. Quer ver uma coisa interessante agora, linda para mim e para você? Abra sua Bíblia em Hebreus, todo mundo pode abrir, se você conseguir marcar. Hebreus 11. Nós vamos ler aí do versículo 40, acho que termina 40, 41, 42. Os da época de Jesus, quando o reino chegou, são superiores ao Velho Testamento. Olha o que diz sobre nós. Hebreus 11, do 40 em diante, se não me falha a memória. Não, Hebreus 11, e leu 39 e o 40. Isso. E todo este, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus proverá algumas coisas melhores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha aqui que está falando. Eles alcançaram as suas promessas, mas não são superiores a nós. Porque Deus vai prover para nós coisas maiores. Olha só. Josi e Sara. Quem é maior diante de Deus? Josi. Que isso, pastor? Profetiza Débora e Estela. Quem é maior diante de Deus? Estela. Pastor, está brincando? Ué. Eu e João Batista. Coitado de João Batista, está da perto. Perdeu para o Erivelto. É isso. É bíblico. Ana, mulher de oração,
E missionária Lélia? Quem é maior diante de Deus? Missionária Lélia. Mas por que isso, pastor? Porque nós estamos vivendo a promessa das promessas de Jesus Cristo. Eles estavam vivendo, esperando Jesus Cristo. Nós estamos vivendo Jesus Cristo, estamos vivendo o reino de Deus. Aí vou pegar o Eduardo e o rei Davi que derrubou Golias. Quem é maior diante de Deus? Eduardo. Mas não está escrito aí na Bíblia? É bíblico isso. O que Deus está falando, que o Espírito Santo fala isso, olha, nós que estamos no reino, temos maiores coisas do que aqueles que estavam esperando o reino. Muito maiores. Eles alcançaram as promessas, não alcançaram as promessas? José alcançou a promessa, que promessa. Davi alcançou a promessa, Abraão alcançou a promessa, mas eles são melhores do que nós. Por incrível que pareça, mas é isso que a promessa fala. Então vamos voltar para o reino. Então por que qualquer um de nós, no sentido literal da palavra, é maior que o João Batista? Porque o João Batista não estava no reino. E nós estamos no reino. Amém? Então, a primeira parte do versículo, Mateus 11, 12. O reino de Deus é tomado à força. E quem se esforça, entra. O que isso quer dizer, igreja? Nós temos que denunciar o mundo Radicalmente. para fazer a vontade de Deus. Exatamente. É uma violência, mas contra a nossa vontade. Exatamente, eu tenho que ser violento. Mas eu não consigo largar isso. Opa, quer entrar no reino? Não tem negociação. Não tem como você entrar no reino e estar no reino das trevas. Não tem isso. Não existe isso em hipótese nenhuma. Aí João Batista é menor que a gente. Por quê? É pelo meu mérito, pelas minhas obras, ou pelas obras dele? Não. Somos maiores, porque nós estamos no maior evento do mundo. Qual é? O reino. Detalhe que vem aqui na minha mente: quem vai voltar com Jesus para julgar as nações? João Batista? Nós. Rapaz, é esse privilégio. É isso que o reino traz para a gente. E aí, em cima disso, nós vamos falar que o reino é presente. O reino trouxe algumas bênçãos para a gente. Mas hoje a palavra tem sido pregada só em cima de Deus, as pessoas estão levando de qualquer jeito e não estão vendo essa visão do reino. Não, o reino é Tendo uma visão supérflua da palavra de Deus, só a reforma, aquilo da reforma. Temos que ter outra reforma, precisamos ter outra reforma. Urgente. Por que acontece? Tem até uma música do pregador Lu com um PG que fala sobre isso. Os homens de hoje em dia estão pregando mentiras sobre Deus. E tem um refrão que fala assim: salvação não é prosperidade. Não é. E nunca foi. Se você olhar os homens da Bíblia, eles foram prósperos. Mas eles viveram na época da salvação? Eles estavam esperando a salvação. Nós estamos vivendo na época da salvação. E a prioridade de Deus qual é? Salvar. E aí uma das coisas que nós vamos falar agora, o reino é presente. E quando o reino chegou, trouxe o quê? Salvação. Trouxe salvação. Aí tem aquele diálogo de Jacó sozinho, um diálogo, um monólogo. Ele fala assim: vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Não é isso que ele fala? Mas por que Jacó diz isso? Quem lembra mais ou menos? Hã? Cada situação que ele estava passando. Não, porque acreditava-se o quê? Quem visse Deus era morto. Viu Deus, está morto. Ele falou: opa, fui salvo. Vi Deus e não morri. Ele não estava falando dessa salvação de ir para o céu. Ele estava falando o quê? Que aquele que olha para Deus, teoricamente, tinha que morrer. Ele viu Deus e não morreu. Ele falou: ai, estou salvo. Aí já tomou coragem. Se eu não morrer diante de Deus, eu vou morrer diante do meu irmão. Não morri nem diante de Deus, o homem todo errado. Então, quem está vivendo a época de salvação? Somos nós. E aí o reino é hoje. A salvação, queridos, é hoje. Ela vai ser consumada escatologicamente, nos fins dos tempos. Você começa a desfrutar da salvação hoje. Jesus Cristo veio para aplicar o reino às pessoas. Vamos ver os versículos? O senhor falou aí que a salvação é hoje, nós estamos vivendo a salvação hoje, mas que escatologicamente é para o final do tempo. Mas se você olhar, os princípios da dor já estão começando hoje. Há muito tempo. Há muito tempo já vem o princípio da dor. Você vê que foi milhões de pessoas mortas lá na oh Deus, Filipinas. Olha só, tudo isso é
E aí, o que o pessoal não entende, Jesus fala, estamos nos últimos dias. Aí você tem que olhar para a Bíblia. O que é um dia para Deus? 1000 anos. Então estamos nos últimos dias, mas tem que ver a visão de Deus. Não a minha. Dias para mim, 24 horas. Ele falou, claro, para mim, 1000 anos é como o dia que passou ontem. Então estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos, estamos nos últimos 1000 anos. Queridos, está na cara que o mundo está acabando. A salvação é hoje. Você está desfrutando da salvação. É uma bênção. O reino veio para desfazer as obras do diabo, para libertar a gente e trouxe alguns presentes. Toda vez que o reino entra, ou um governo entra, ele desfala alguma coisa, mas ele traz algum benefício. Quer dizer, toda regra tem exceção, né? Tem governo que entrou e até agora não fez nada de útil. Mas não estou falando de reino sério. E aí Deus trouxe alguns presentes. Vamos ver os textos que nós falamos. Primeiro, a bênção da vida, que é o dom do domínio de Deus na era vindoura. Vamos ver Mateus 25, 34. Quem é? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, entrar pela posse do reino está preparada desde a fundação. Olha, o presente é o reino, a entrada no reino é o presente. Agora, Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis-no no interior da casa, não acrediteis. Porque o reino é dado para a gente, é o domínio de Deus. Marcos 10, 17. Quem é Marcos 10, 17? Bom, pergunta, bom, mas eu vou ter a vida eterna. O que Jesus que a gente quer passar aqui, que as pessoas estavam pensando, preocupadas só com coisas futuras. Você fala, não, a vida eterna começa aqui. A vida eterna começa quando você entra no reino. O reino trouxe isso. Queridos, não sei se você já parou para pensar nisso. Eu já falei isso algumas vezes. Você já é eterno. Você é imortal já. Quem está no reino é imortal. Acabou. Aí vamos definir o que é morte? Separação de Deus. Se você já está no reino, você não está separado de Deus. Aí Jesus fala o quê? Vocês não devem ter medo daquele que faz mal só ao corpo. Aos ricos tem que ter medo daquele que faz mal ao corpo e pode lançar a alma no inferno. Quem que é esse? Deus. Eu já ouvi gente falando que isso era o diabo. Que diabo, rapaz? O diabo não lança ninguém no inferno, não. Que isso? Ele não vai ser mal a você, não. Você tem que temer a Deus. Além de tirar a sua vida, ele ainda pode lançar você no inferno. É isso que a Bíblia está falando. A bênção do reino é vida. Vida que já estamos desfrutando já. Marcos 10, 23 e 24. Qual o seu texto, mulher? Pode ler para a gente. Lucas 14, 26. Você já leu? Quem está com Marcos 10, 23 e 24? Ninguém? Então, Virgínia, procura aí pra gente. Marcos 10, 23 e 24. Quem está com Marcos 10, 30? Ninguém? Jesus. Leia depois. Aí Jesus explica, o problema não é ser rico, o problema é quem confia na riqueza. Ser rico, você pode ser rico, você tem que ser rico. Podendo honestamente, seja rico. Você não pode confiar na riqueza. Opa, estou feliz que eu troquei de carro, estou feliz por isso, estou feliz por aquilo. Não tem problema na minha vida, porque qualquer coisa eu vou no banco pagando dinheiro. Não. Você tem que confiar em Deus. Pode acabar tudo, um texto que o evangelho cita muito. Ainda que a videira não floresça, ainda que
que o fruto da oliveira minta. Mas eu, Senhor, confio em Deus. Exatamente. Deus é a minha salvação. Porque era futuramente. Então, queridos, o reino está aqui, é hoje. Então, a sua confiança tem que ser em Deus. Agora, Marcos 10, 30. Que não receber 100 vezes tanto, agora neste tempo, casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos, e campos, com perseguições, no século futuro, a vida eterna. Então ele fala, olha, receberá agora benefícios, mas também receberá a vida eterna. E vida eterna, vamos dar um exemplo aqui. Quem trabalha aqui de carteira assinada? Oh, glória, aleluia. 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 Glória. Isso aí, Eita glória. isso que está assinado na sua carteira, está contando para a sua aposentadoria. A aposentadoria já é sua, mas você vai desfrutar lá na frente. A vida eterna já é sua. Você vai desfrutar lá na frente, mas já é sua. Você não vai conquistar, você já conquistou quando você entrou no reino de Deus. Lucas 12, 32, quem é? Não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Então o que fala aí? Olha, Deus se agradou de dar o reino aos pequenos, aos humildes. O reino é para qualquer um. Mas o problema, queridos, que Deus escolheu o pequeno rebanho. Quer ver um exemplo simples? Entre nós, não vamos exagerar não. Chegou alguém ali, falou assim, olha só, gente, eu estou aqui com várias mulheres aqui, homens, olha, eu estou com os sapatos que eu comprei, usei 2, 3 vezes. Alguém quer ganhar? Aí, está até precisando, você vai gostar de sapato usado, né? Agora eu botei um tênis, comprei Nike, sei lá, quer? Eu usei 3 vezes só. Mas se chega uma pessoa, literalmente, desprovida, pobre, se você falar isso, que a pessoa vai dizer, agora o tênis é grande, coloca o jornal para caber o pé. O que a ideia de reino é esse? Deus quis dar o reino aos pequenos, porque eles têm mais facilidade de receber. É igual você vai visitar uma pessoa que tem muito dinheiro. Você tem que levar um presente. Como você vai fazer? O que eu vou dar para o fulano? O cara tem tudo. Mas é difícil eu dar um presente que agrade. Agora, se você vai para uma criança pobre, você fala, o que você dá para ela, como que ela vai fazer? Nossa! Recebe com alegria. Deus escolheu dar o reino dele para os pequenos, porque os pequenos iriam receber o reino com alegria. Com alegria que eles recebem o reino. Aí os ricos que confiam nas suas riquezas, não deram o verdadeiro valor ao reino. Certo? O reino de Deus é o domínio de Deus, presente que produz uma bênção liminar ao seu povo. O reino é também um dom que pode ser recebido nesse tempo agora. O reino é como um tesouro ou uma pérola sem preço, cuja posse ultrapassa a posse de todos os outros bens. Vamos lá, Mateus 13, alguém leu 44, outro leu 45, outro leu 46. Quem? Mateus 13, 44. Ele veio ao 44. 45, quem vai ler? Poliana, 46. Hã? Flávio. Agora uma outra turma abre aí para mim. Marcos 10, 15. Pamela, lê Marcos 10, 15. Esther, Lucas 18, 16. E pastora Lucas 18, 17. Bom, então, Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem que o achou, escondendo-o pelo rosto dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia ou procura pelas pedras. E tanto encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que tinha e a comprou. A ideia que Jesus está falando é isso. Você tem que valorizar o reino de Deus acima de tudo. O homem tinha propriedades, achou e vendeu.
O homem achou uma pérola muito grande e foi lá, tudo que ele tinha vendeu e comprou a pérola. É isso que eu estou falando, olha, você tem que receber o reino com prazer, valorizando o reino, priorizando o reino. Aí lá em Mateus 6,33, a gente sabe de qual é salteado, mas o reino de Deus. Pessoal, não preocupa com roubo, com comida, não. Busca o reino de Deus primeiro. Se vai buscar, busca o reino. E estas coisas serão acrescentadas. É isso que eu estou falando, prioriza o reino de Deus. Coisa que ele fala anteriormente. O cara acha que é carro, é joia, é roupa, não. Essas coisas. Eu já viria falar em todas as coisas que serão acrescentadas. Todas as coisas não. Todas essas que eu falei anteriormente. Todas estas, roupa, Você não vai comida. passar fome, que você não vai andar nu, que você não vai. Isso aí, eu vou sustentar. Aí a pessoa vai, não. Quero meu milhão, meu amigo. Então qual a ideia? Se você valorizar o reino cuida de você. A ideia é essa. Você está priorizando o reino cuida de você. Certo? Vamos lá, próximo texto, Marcos 10, 15. Quem foi? Lucas 16, 18, 16, 18, 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará. Outro texto mal interpretado e muito mal aplicado. Fala, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança. O que significa? Já vi gente falar tantas coisas, para Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Por que Jesus fala, tem que ser como criança? Por quê? Quem recebe o reino com alegria. Chega com um adulto e dá uma bala. Tá bom, filho. Chega uma criança e fala, meu filho, cheguei da rua, toma aqui uma. Nossa, fala uma festa. Jesus fala, o reino de Deus é dado para a criança, tem que ser como criança, que tem que ser uma pessoa que tenha a receptividade da criança. A criança recebe tudo. Se o pai chegar da rua e der uma caixa para a criança abrir com aquela caixa o tempo todo. É essa a diferença de criança para o adulto. O adulto tem reservas para receber. Então, um presente para um adulto, ele vai receber na hora. Eu tenho um amigo meu, que ele já falou, pastor, eu comprei tanta roupa, tanta bermuda, eu pego, nem uso, deixo lá no canto. A criança não está nem precisando. Você falar que vai dar, a criança entra na fila 3, 4 vezes. A gente faz trabalho com crianças às vezes, eu acho cômico as crianças. Cachorro quente, já passaram por isso, né? Criança com a boca toda suja. Tio, não comi ainda não. Imagina se tivesse comido. Não, é para minha mãe, é para o meu papagaio, é para todo mundo. Tem uma vez que a criança disse, não, é para minha mãe. Assim, é para sua mãe mesmo? Não, é sim. Aí Valderdona, bairro Caeiras, a menina com olho azul, verde, moreninha, tipo assim, um pouco mais claro que o Eduardo, né? O Juan é mais claro que o Eduardo, não é pouca coisa? Tá todo Juan, olho verde e cabelo cacheado, diz assim, aquele olhinho do gatinho de Shrek, né? Não, para minha mãe, tá bom. Dei, mas eu fiquei olhando. Ela pegou o pão, começou a comer, entrou na fila de novo. Brincadeira comigo. E não é porque não tinha comido, porque a criança gosta de ganhar. Aí Jesus fala, tem que ser como criança, gostar do reino de Deus, receber o reino com prazer, com alegria. Quem se comportar como criança, receber o reino com prazer, o reino vai até a criança. Aí Jesus fala, o reino pertence aos tais, porque eles o recebem como um presente. Mateus 19, 14, quem não leu ainda? Quem foi o último a ler aqui? Foi a pastora? Quem? Josilei. Mateus 19, 14. Jonas Estela, Mateus 7, 7. E alguém, Lucas 12, 31. Virgínia, Lucas 12, 31. Vamos lá, Mateus 19, 14.
Isso, agora, Mateus 7:7. Lucas 12:31. Aí, queridos, agora a gente puxa para a memória. As crianças, na época de Jesus, o que aconteceu? Eram detidas, não é isso? Eram segurados para não ir. O que Nicodemos fez para encontrar com Jesus? Foi à noite para não ser visto. Foi à noite para não ser visto, porque ele era um dos principais dos sacerdotes. Ninguém pode me ver com Jesus, quem for falar de mim? E lá em João diz que ele era um dos discípulos que seguia Jesus ocultamente pela sua posição. E queridos, isso é hoje ainda. Tem muita gente lá no poder. Eu sou fraco, eu sou crente. Não, que isso? E criança não está nem aí. Ela quer Jesus, ou o que ela quer, ela vai lá e pega mesmo. Aí não faz cerimônia, certo? Aí fala, pedi. Aqui ele pode aplicar o reino. Se você buscar o reino, você vai achar. Aí fala, olha, buscar o reino de Deus como primazia na sua vida. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, queridos, finalizando, abra sua Bíblia, todo mundo junto, por gentileza. Mateus 5. Nós vamos ver algumas bem-aventuranças ligadas direto ao reino. Mateus 5, alguém lê versículo 3 para começar. Mateus 5, versículo 3. Opa, bem-aventurado aqueles que são pobres, aqueles que se humilham, porque eles veem o reino como um presente, eles recebem o reino como uma dádiva. Aqueles que batem no peito, se acham autoridade, não, o reino de Deus não, o reino de Deus eu vou depois. Mas aqueles que são pobres, que reconhecem a pequenez, recebem o reino com alegria. O versículo 5 agora de Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Opa, aqueles que abrem mão dos seus direitos na terra, têm direito no céu. Está falando, manso, não briga pelo seu direito, não. Briga contra você, para você se manter no reino. E queridos, vamos ser sinceros, ser cristão é a coisa mais difícil do mundo. Não é para qualquer um, não, é coisa complicada. Agora, Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Essa justiça está se referindo a quem? Justiça de Deus. Tem gente que acha que o filho foi morto, né? A mulher foi morta, for clamar por justiça, você fez. Não é justiça, não. Aquele que tem fome e sede, aquele que faz do reino uma necessidade de vida. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa misericórdia vai ser expressada, está sendo expressada através do quem? Do reino de Deus, que veio, invadiu a nossa miséria e mudou a nossa situação. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Opa! Aqueles que são perseguidos por causa do reino, o reino é deles. Eles abriram mão de privilégio, eles abriram mão de amizade, eles abriram mão de serem paparicados no mundo, eles abriram mão de serem, eles permitiram serem zombados, ridicularizados, questionados, mas eles não abriram mão do reino. Então o reino é deles. O reino é deles. As bem-aventuranças têm uma ligação direta com o reino de Deus. Amém, queridos? Semana que vem, com a graça de Deus, nós estaremos falando sobre alguns presentes que a salvação trouxe. É que o reino trouxe. O reino trouxe salvação, trouxe perdão, trouxe justiça. O que o reino trouxe para a gente hoje. Amém? Só para a gente fechar, deixar claro. Qual a ideia que Jesus fala sobre ser como uma criança? Receber o reino. Qual a ideia? Alegria e receber. Receptividade da criança. Chega com uma criança, se você não fez isso, vamos fazer esse teste. Ó, eu vou te dar uma coisa, vou te dar uma surpresa. Ah, acabou. Enquanto você não der, ou pelo menos falar o que é, a criança não vai parar. Não esquece mais, né? Aonde dia? É hoje? Meu filho já perguntou isso. É hoje? Não, meu filho, é hoje não. É agora? Não, não é agora não, meu filho.
O que é, meu filho? Se é surpresa, eu não posso falar. Mas fala só para mim, não conto para ninguém, não. A surpresa é sua. Se eu falar para você, você vai ninguém falar. Ué. Criança o tempo todo. A gente chegou diante da irmã Célia, o Samuel saiu correndo. Eu tenho certeza que não era de saudade da mãe. Era com a expectativa do que a mãe trouxe para ele. Não sei se ele foi frustrado, não sei o que aconteceu. Mas já chega aquela coisa. Ah, eu falo, isso aí não é saudade da mãe. Dificilmente. Não é saudade. Então, receber o reino é assim. O reino chegou, a alegria, eu estou no reino. E entrar, conquistar o reino pela força, o que quer dizer? O que é conquistar o reino de Deus pela força? Lutar contra as nossas vontades. Atitude radical contra nós mesmos. E por que nós somos maiores que João Batista, Davi, Abraão, Daniel e a turma toda? Toda uma turma de aluno bom. Amém? Deus nos abençoe grande e ricamente. Eu já contei para o Erivelto, não sei quem mais está sabendo.